Povo lindo, graça e paz sejam com a sua vida. Estamos aqui em mais uma edição do Sabiamente Podcast. Hoje vamos tratar de um assunto maravilhoso, onde a protagonista é ela, a Bíblia, o livro da capa preta. Só que agora não é tão somente preta não, tem preta, tem marrom, tem colorida, tem de tudo quanto é cor. E vamos falar sobre ela, a Bíblia. Estamos aqui no estúdio JIH Podcast, contando com essa colaboração maravilhosa, não só do estúdio JIH, mas também da Nexo Comunicação e Marketing, sempre nos ajudando, nos apoiando, para fazer com que o Sabiamente Podcast chegue até a sua casa, ao seu smartphone, ao seu tablet. Então eu chamo você para que você possa compartilhar para todas as pessoas que você julgar necessário aprender um pouco mais sobre a Bíblia, porque o Sabiamente Podcast é um canal de comunicação, é um canal de educação cristã, de informação a respeito dos assuntos pertinentes à vida em comunidade cristã. E eu tenho aqui a honra de compartilhar dessa bancada o meu amigo, o super inteligente, o apertador de convidados, João Almeida. Bom dia, graça e a paz a todos, nossos amigos, irmãos, aqueles que nos acompanham, os nossos seguidores. Primeiro já mandar um recado, já aperta o sininho aí, já compartilha também essa entrevista aqui, esse podcast com o nosso pastor maravilhoso. E dizer para você que a Bíblia, para mim, é a coisa mais importante do Evangelho, porque é onde a gente consegue conhecer a história e ter o manual da vida. Depois que eu comecei a fazer da minha vida o escrito desse manual, as coisas foram melhorando. Então, hoje nós teremos uma aula sobre a Bíblia, sobre como ela foi construída e tudo aquilo que ela pode nos trazer de bom com o nosso convidado. Então, hoje nós temos como tema do nosso episódio do Sabiamente Podcast a Bíblia. 1.500 anos de construção, 40 autores e viva. Bem presente nos nossos dias e sendo uma bênção na vida de muita gente, sendo também pedra de tropeço em outras, motivo de muito debate, de muita discussão, de muito estudo acadêmico. E para falar sobre a Bíblia, nós trouxemos aqui meu amigo, tenho a honra de convidá-lo, de termos aqui conosco, pastor Fernando Santana. Seja muito bem-vindo à bancada do Sabiamente Podcast. Wilma, meu querido João, a todos os telespectadores, o nosso abraço, uma honra estarmos aqui nessa oportunidade, para tratarmos de um tema tão importante que é a Palavra de Deus, o livro dos livros, o livro mais lido em todo o mundo, o mais vendido, o mais amado, mas também o mais odiado. Isso. Muito contestado. Muito. E uma palavra que é viva, que é eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Temos muita coisa para aprender aqui. Eu só sou um colaborador. Vou aprender com o Wilma, vou aprender com o João aqui hoje. Sou aprendiz. E estarei colaborando nessa discussão, nessa conversa aqui tão amistosa. Ô pastor, me conta para nós, conta pra gente aqui do Sabiamente, conta também para quem está nos assistindo, seus primeiros contatos com a palavra, os seus primeiros contatos com a Bíblia, como que a Bíblia chegou até o senhor? Eu tive o privilégio, de nascer em um lar cristão, num lar evangélico. Os meus avós já eram cristãos, os meus pais, por sua vez, também, e eu nasci nesse berço cristão. Então, fui apresentado à Bíblia logo muito cedo, desde a tenra idade, através dos livros, dos LPs na época, que era a Bíblia cantada. E aí, desde muito cedo, fui apresentado a esse livro. Tive o privilégio de ser criado na escola bíblica dominical. Muito bom. Participei da classe Cordeirinhos de Jesus, olha aí, Mensageiros da Fé, outras classes da escola bíblica dominical. Então, desde muito cedo, a gente vem aprendendo, se debruçando sobre esse livro, e é maravilhoso, Quando a gente lê a Bíblia, a gente é impactado e a gente não fica da mesma forma. Não mesmo. E o seminário, pastor? Como o seminário chegou na sua vida? Eu, por ser chamado por Deus, Sim. Para servi-lo, porque, na verdade, a iniciativa da nossa salvação não parte de nós, ela parte de Deus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos convida para nos aproximarmos dele. Sim.
E eu atendi a esse convite. Eu nasci num evangélico, mas a minha conversão, de verdade, ela se deu aos 17 anos, né? Quando eu tive uma experiência real e pessoal com Deus. E a partir de então eu despertei muito para aprender mais sobre a Bíblia, lia com muito mais comprometimento, com muito mais sede, com muito mais vontade de aprender da palavra. E aí, aos 17 anos, né, fui ser líder de jovens, e aí comecei a pregar, e para a gente pregar, para a gente ministrar sobre a palavra, a gente precisa conhecer mais. Sim, claro. E aí foi quando, né, ainda muito cedo, né, entre 18 anos, 19, a gente foi fazer a Faculdade de Educação Teológica Logos, numa extensão que teve em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Isso, com o pastor Valmar Alcântara. Lá no Sobradinho? Isso, com o pastor Valmar Alcântara. Sim, né? Então sim. foi muito Que bênção, bom, hein? E aprendemos bastante. Foram várias pessoas aqui de Camaçari, inclusive, né, nessa época, que estudaram lá. E foi maravilhoso. Só que eu vou confidenciar uma coisa para você. Fica à vontade. O seminário teológico, ele é muito importante. Mas não há nada melhor para a gente aprender da palavra do que uma escola bíblica que você tenha professores de fato que amem a palavra, que tenham esmero por aquilo que fazem. Eu né? concordo. Porque se nós temos professores que são comprometidos com o ensino da palavra na escola bíblica, desde as classes infantis até os mais idosos, né, os mais experientes, né, a gente vai ter uma apresentação da Bíblia, porque o curso teológico são 4 anos, 5 anos. A escola bíblica para sempre. É para sempre. É para sempre. Né? É para sempre. E temas que são recorrentes, que voltam, né? Sim. O repertório é muito grande e a gente vai aprendendo. E eu fico muito triste quando eu vejo algumas igrejas não mais tendo a escola bíblica, né? É muito importante essa parte do ensino para aqueles que de fato amam a palavra de Deus. Apresentar a Bíblia para as nossas crianças, porque o cultinho infantil que acontece à noite, né, durante os cultos oficiais das igrejas, não dá tempo de se debruçar sobre a palavra. Nós precisamos de 1 hora e meia, né, 2 horas para fazer essa apresentação às crianças e às demais faixas etárias. Eu vou, já que estamos na ala da confidência, eu vou confidenciar para vocês aqui algo, compartilhando do sentimento do pastor Fernando. Eu também não sou muito fã do cultinho, a igreja para crianças. Eu sou mais do ensino. Eu penso que ensinar a palavra de Deus para as crianças, ela é mais importante. Não estou dizendo com isso que não é importante ensinar as crianças a cultuar, ao ambiente do culto, a questão da adoração. Então, assim, eu penso que os melhores ministros da igreja, aqueles professores mais capacitados, mais experientes, deveriam ser direcionados para o ensino infantil, porque essas crianças um dia crescerão. E essas crianças um dia elas se tornarão hábeis edificadores, hábeis construtores da palavra. Bem, eu queria falar sobre a Bíblia antes de entrar aqui na nossa pauta. Eu queria, João, falar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando sobre veja, eu trouxe aqui para o estúdio várias. Essa é a minha Bíblia, que eu uso ela no dia a dia. Não é da capa preta, ela é marrom, tá? Mas eu trouxe aqui uma Bíblia infantil e uma Bíblia adolescente. Veja, nós temos aqui uma Bíblia que ela é infantil, na versão NTLH, e nós temos aqui, na Sociedade Bíblica do Brasil, impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, e temos aqui a Bíblia para adolescentes, que é a Bíblia Arte, né, com muitas questões culturais, é uma Bíblia para adolescentes, também impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, uma pioneira e uma gigante na produção de Bíblias. Desde 1948 no Brasil, 77 anos. Isso, no Brasil. E tenho aqui um presente, isso aqui é um xodó, tá, gente? Isso aqui é um xodó, que é um presente do pastor Wagner. Pastor Wagner, um abraço, um cheiro, um beijo no seu coração. Isso aqui é um xodó. Eu tenho 2 Bíblias nessa versão, pastor Fernando, que é a versão Almeida Revista e Corrigida. Eu tenho a Pentecostal, na versão de estudo pentecostal, foi a primeira Bíblia que eu recebi de presente da minha esposa,
Na época nós éramos namorados, pelo meu amor pela Bíblia, eu não tinha possibilidade, ela me presenteou com a Bíblia de Estudo Pentecostal, impressa pela CPAD. Essa também é uma Bíblia de estudo, só que ela é cronológica e de aplicação pessoal. Na versão também Almeida, revista e corrigida, aí essa Bíblia ela traz coisas maravilhosas, que é os acontecimentos que estavam ocorrendo no mundo fora bíblico, no mundo extra bíblico. Enquanto as coisas estavam acontecendo no mundo bíblico, o que estava acontecendo no mundo extra bíblico ao mesmo tempo, porque a gente tem uma ideia ou uma imaginação de pensar que porque o relato bíblico se resume à história dos hebreus, a história dos judeus, a criação do mundo até o Apocalipse, parece que o mundo se resume a isso, e o mundo continuava acontecendo, as coisas continuavam acontecendo ao redor do planeta Terra. E aproveitando aqui o ensejo, né, da cronologia que ele comentou aqui, muita gente não sabe, mas o livro mais antigo da Bíblia é Jó. 1.600 anos, né? Sim. Quando ele foi escrito. Então essa Bíblia de ordem cronológica é interessante. Agora eu fiquei interessado nessa aqui, ó. Tem aqui uma expressão super legível. Letra gigante. A gente vai ficando. Pois é, né? Vai chegando. Detalhe. E a gente, né, escolhe essas aqui, super legíveis, né, com letra gigante, para facilitar a nossa leitura, né, pastor Wilman? Com certeza. Pastor Fernando, antes da gente iniciar, até fazer alguns questionamentos, perguntas e aprender sobre a Bíblia, fala um pouco do senhor, né? De onde o senhor vem, onde o senhor pastora, a família, enfim. Pode falar, meu irmão. É que eu sou meio atrapalhado mesmo. Onde é que o senhor pastoreia? Pastoreia. Vamos lá, né? Eu tenho o privilégio, a honra de ser pastor desde 2003. Fui consagrado no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus. E voltei para a Bahia. Eu sou baiano, sou de Salvador, né? Voltei para a Bahia em 2004. Passei 5 anos morando ali no Rio, onde tive a oportunidade também de trabalhar, né? Fui para o Rio de Janeiro trabalhar na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem uma gráfica, inclusive, que também imprime livros, a própria Bíblia, né? E voltei, né, do Rio de Janeiro em 2004, e aí já voltei pastor, né, já consagrado, e a gente, aqui em Camaçari, né, as pessoas nos conhecem por conta do trabalho com a comunicação, né? Trabalhei muitos anos, né, com rádio, com televisão, com jornal, e aí a gente, trabalhando aqui em Camaçari, nessa área de comunicação, mas sempre fui cristão, né? Sempre, como disse, nasci num lar evangélico. A minha experiência com Deus se deu aos 17 anos, e de lá para cá a gente tem se esforçado para agradar a Deus, procurando entrar pela porta estreita, renunciando ao mundo. E a luta mais difícil que a gente tem é renunciar a nós mesmos. Eu diria que o principal inimigo do homem não é nem o diabo, porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. O principal inimigo do homem é ele próprio, a sua natureza adâmica, que se inclina, né, para as coisas deste mundo. E quanto à igreja, em 2006, né, depois de muitos anos, de muitas provas com Deus e de receber uma visão muito clara do Senhor, a gente fundou, né, a comunidade evangélica Águas do Trono, que hoje está localizada ali na Avenida Lauro de Freitas, número 282, no Parque Verde 1. A SEAT já fez trabalhos missionários, né, no Senegal. Abrimos uma igreja na região amazônica, em Porto Velho. Também fizemos um trabalho ali em Ouro Preto, né? A igreja lá foi emancipada. Hoje o pastor Renato dá sequência ao trabalho lá em Ouro Preto, que é uma região muito carente também de evangelização. Temos uma unidade em Dias Dávila e temos uma igreja em Lamarão. Não é Lamarão de São Sebastião do Passé, é aquele lá perto de Serrinha, né? Numa região também onde nós estamos evangelizando, né? Uma população muito carente de Deus, e a gente está lá pregando a palavra. A SEAT tem o lema, né? Uma igreja que ama e se importa com você. Amém, glória a Deus. Enfim, vamos lá, mestre Wilman. Pastor, eu queria que o senhor falasse para nós e para o nosso público a respeito do cânon, da construção do cânon, a formação, o porquê, historicamente, faz um breve resumo. O senhor não precisa ser acadêmico, não é isso que o nosso público ele espera. De forma simples, por que a Bíblia ela existe
e por que que ela foi formada, e aí a gente vai conversando. Wilman e João, eu confesso que eu fico até meio nervoso para dar entrevista, né? Eu sou acostumado a entrevistar. E quando a gente tem que dar entrevista, né, a gente fica meio, né, assim, deslocado. Mas eu vou tentar ser muito coloquial, né? Sim, falar numa linguagem acessível a todos, né? Para que a gente possa discutir. E você que é professor de teologia, me ajude também. Tudo bem. Né, se eu cometer algum deslize aqui, né? Inicialmente, cânon não é uma expressão muito usual, muito coloquial. A gente não vê essa expressão todos os dias, né, na nossa vida. Precisamos entender o que é o cânon. E é o processo, né, de reconhecimento dos livros considerados sagrados, aqueles que são inspirados por Deus. Os livros que vão, hoje, por exemplo, os que fazem parte do cânon sagrado, eles são a nossa regra de fé e de prática. É aquilo que a gente crê e a forma como a gente vai se conduzir observando esses livros, né? Nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente pode, e nós não podemos aquilo que a Bíblia diz que a gente não pode. Então foi um processo muito minucioso, né? Muito pragmático, o crivo para que os livros, de fato, viessem a fazer parte da Bíblia, não foi feito de forma aleatória, sem observação, ao bel prazer. Não foram homens que decidiram, que escolheram, né? Os livros que fazem parte do cânon sagrado, eles foram confirmados, né? Não foi a igreja que inventou o cânon, não foram os estudiosos. Esses livros, eles foram escritos por profetas, por apóstolos, né? Por homens que conviveram com Jesus ou com os apóstolos. A exemplo de Marcos, né? João Marcos, que andou com Paulo, depois com Barnabé também, com Pedro. Aquele João Marcos que Paulo tem até uma rusgazinha no início, mas depois Sim. eles se perdoam, né? Paulo diz que ele era útil, muito útil para o ministério. Lucas, por exemplo. Lucas não foi contemporâneo de Jesus. O livro de Lucas foi escrito provavelmente 50 anos depois. E a polêmica de Tiago, pastor? Tiago, o irmão de Jesus, né? Uma carta que foi escrita para os judeus da diáspora, né? Aqueles que haviam sido dispersos por conta da perseguição de Roma, principalmente com Nero, né? Que era um perseguidor ferrenho dos judeus. E aqueles cristãos dispersos ali, o irmão de Jesus, um dos pais da igreja primitiva. O pastor. O pastor, ele vai escrever justamente para que aqueles irmãos dispersos não perdessem a referência do que de fato significa ser um verdadeiro cristão, né? Aí ele vai falar sobre questão da língua e tantos outros temas, a sabedoria, né? Quando ele fala ali a sabedoria terrena, animal, diabólica, a sabedoria que vem do alto. Então a gente vai ver ali, né, esses homens que fizeram parte, que escreveram, como o nosso querido Wilman colocou aqui no início, né? Tivemos aí 40 autores. Isso. 40 autores, 40 escritores. Exatamente. Mas só um autor. Você não falou autor, você falou 40, né? Escritores. Então, assim, o autor da Bíblia é um só, o Espírito Santo. E a Bíblia é um livro fantástico, porque ele é o único livro que a gente lê e pode ter a companhia do autor ali, o Espírito Santo, nos orientando, nos mostrando o que de fato ela quer dizer. Mas então, eu queria comentar sobre essa colocação como alguém que está no aprendizado. Pastor, a gente sabe do cânon, né, da consagração desses livros, mas quem de fato consagrou os livros, né, da Bíblia? Porque esses livros específico e essa questão de ser inspirado por Deus, né? Quando o senhor coloca aí que o autor é o Espírito Santo e são 40 escritores, né? A minha pergunta é, como que a gente pode validar, né, essa questão da inspiração do Espírito Santo para esses autores
E por que esses livros? Por que não outros livros que a gente vê até debates, né, sobre outros livros que são ditos sagrados, mas não são do cano, né, não são da Bíblia, né? Outras religiões dizem que é sagrado, outras pessoas dizem que é sagrado, são livros antigos, mas por que os nossos livros da Bíblia, eles são realmente inspirados por Deus? Vamos lá, então. Os livros da Bíblia, os que compõem, né, a Bíblia, 66 livros, esses livros, para serem aceitos, né, houve um debate muito crucial, vários concílios, né? A gente vai ver, por exemplo, que o cânon, ele não foi inventado pela igreja. A igreja, ele vai reconhecer esses livros como sagrados. E quais foram os critérios utilizados, né, para que esses livros fossem, de fato, reconhecidos como sagrados? Eles foram citados por Jesus. Eu queria até ler um texto bíblico, que está lá em João. No João não, eu estou falando com João, eu estou falando João. Está lá em Lucas. Estou falando com João, citando João. Mas está em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Olha o que Jesus fala aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí ele vai falar nos profetas. Aí a gente pode entender aqui os profetas Isaías, Ezequiel, os profetas maiores, aqueles que escreveram mais, escreveram menos, os menores, né? E ele vai falar nos Salmos. Então Jesus, ele vai citar os livros que de fato fazem parte do cânon sagrado. Porque alguns livros foram rejeitados, os deuterocanônicos, ou os apócrifos chamados por nós hoje, que tem na Bíblia católica, porque eles não foram citados por Jesus. Eles não foram citados pelos apóstolos. Então, a apostolicidade, né? A questão... essa Bíblia que nós temos hoje, para ela ser aceita, já vinha sendo usada há mais de 200 anos pela própria igreja, a igreja primitiva. Né? Então, livros citados por Jesus. Livros citados pelos apóstolos. Então, esse foi o critério, né, de a gente reconhecer um livro como inspirado por Deus. Né? Os livros apócrifos ou deuterocanônicos, esses livros, eles têm um valor histórico. Para a gente ver a linguagem usada naquela época, se percebe a cultura da época, mas não tem um valor inclusive, sagrado. Valida até os outros livros que foram construídos na mesma época, né? Porque dá a validação da linguagem. Você consegue... o livro canônico tem a mesma linguagem do aquele que foi escrito naquele mesmo tempo. Aí é preciso só, desculpa a interrupção, é preciso só considerar a datação, porque muitos dos livros apócrifos datam do 6º século, datam a posterior, são livros tardios. Então, eles não podem ser comparados com os livros canônicos, porque você deve levar em consideração que todo o Novo Testamento foi todo ele construído no primeiro século, em 70 anos. E muitos dos livros apócrifos, não os deuterocanônicos, mas os apócrifos em geral, praticamente todos, foram escritos a posterior, são de autorias tardias. E são pseudoepigráficos, são livros que levam o nome de apóstolos, de pessoas que andaram com Jesus, mas de fato não foram eles que escreveram. São livros posteriores. Então, assim... É interessante, Lima, essa sua fala aí, Maravilha. porque a gente lembra das Bíblias antigas, né? Sim. Hoje não temos mais, mas as Bíblias antigas tinham 4 páginas em branco. Exatamente. As pessoas não entendiam, né? Exatamente. Para que serviam aquelas páginas? Ali é o período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. Sim. E justamente nesse período de silêncio, né, que os livros apócrifos surgem. Os deuterocanônicos. Nesse período interbíblico surgem os deuterocanônicos porque eles trazem relatos da revolta dos Macabeus, trazem alguns relatos justamente nesse período intertestamentário de 400 anos de silêncio. Você tem alguns livros que de fato são históricos, mas eles não podem ser considerados inspirados porque também um dos critérios, ajudando aqui, contribuindo com o nosso pastor Fernando, o Enciclopédia Viva,
Um dos critérios, João, para se considerar a canonicidade de um livro bíblico é a concordância entre si. Os livros, eles não podem discordar entre si no seu conteúdo. E aí, e muitos desses livros que são apócrifos ou que são deuterocanônicos, eles discordam. Eles falam de coisas que os outros livros não concordam. Eles trazem relatos que eles destoam, eles discordam dos outros 66 livros de forma brusca, alguns de forma sensíveis, outros de forma realmente bruscas mesmo, divergindo inclusive doutrinariamente de coisas que o próprio Jesus disse a respeito, por exemplo, da vida pós-morte. Então, assim, existem, por exemplo, a igreja etíope, que tem, salvo engano, acho que 92 livros na Bíblia etíope, que é a Bíblia mais completa, assim, porque eles incluíram tudo no seu cânon próprio. Eles têm um cânon próprio lá na Bíblia etíope. Porém, se você considera o todo desse escrito, o todo desse material, desse trabalho, vai gerar confusão. Diverge. Vai ser divergente, porque eles não concordam entre si. Por isso que eu citei, brincando aqui com o pastor, sobre a polêmica de Tiago, porque logo ali, entre os dois concílios que existiram do 3º para o 4º século, para tratar sobre o cânon, o livro de Tiago, ele entrou e saiu, porque, a grosso modo, a visão daqueles homens de Deus que estavam ali debatendo, em debate longínquos e cansativos e exaustivos para tratar desse assunto, lhes parecia que Tiago estava discordando da doutrina paulina, porque Paulo disse que a salvação é pela fé somente. E Tiago, a grosso modo, numa leitura superficial, parece dizer que existe salvação também pelas obras, ou que as obras vão, de alguma forma, contribuir para a salvação. E olhando criteriosamente Tiago, não é isso que Tiago está dizendo. Então, a posterior, o livro de Tiago volta a ser inserido no cânon e permanece até hoje. Então, essa concordância literária, e não só literária, mas essa concordância argumentativa também é um critério para a canonicidade do escrito bíblico. Justamente, né? Não houve divergência entre Paulo e Tiago, né? Não. Na verdade, um corrobora com o outro. Um concorda né? com o outro. Às vezes, o que acontece é que a gente, por exemplo, aqui agora, a gente está conversando. Aí eu esqueço de tocar num assunto. Aí vem o Wilma, de forma como mestre, e vai lá e complementa. Né? Então, assim, a Bíblia tem muito isso. Né? A Bíblia não diverge. Não. Ela se complementa. A própria necessidade, né, como o senhor explicou aqui sobre o livro de Tiago, os motivos de escrever aquela carta, né, de mandar para aqueles judeus. Então, a necessidade daquele tempo, para aquele momento, talvez Tiago tivesse, ele como pastor da igreja, ele tivesse querendo direcionar o seu povo, né, porque a essência é a mesma, para poder chamar a atenção deles. Né? Eles estão fora, então preciso chamar a atenção desse povo para voltar à essência, o que é o cristianismo, né? Aquilo que eles mesmos desenvolveram. Então, eu acredito que é muito nesse sentido. Eu acho, assim, no seminário a gente enxerga muito isso, dos motivos das cartas, né? Cada carta, cada escritor ali teve um motivo inspirado por Deus para mandar aquela carta, que seja para aquele povo que está ali no dia a dia, seja para nós mesmos, né? De cartas que foram mandadas para as igrejas e a gente consegue aproveitar a semântica das cartas até hoje. Então, isso é o bacana da Bíblia, né? Para mim, o chave da Bíblia é esse. É de que a gente consegue avaliar um livro, entender um livro onde ele foi escrito já lá atrás, mas parece que foi ontem que alguém mandou aquela carta para mim. É verdade. Parece que aquela carta de Pedro mesmo, assim, ó, 1 Pedro, a gente teve uma aula dessa carta, eu estou ruminando isso, porque a carta de 1 Pedro parece que Pedro escreveu para a gente aqui. Exatamente. No dia a dia. Não tem nada a ver com aquele tempo ali, sendo que tem a ver com aquele tempo. Mas se você pega a carta de Pedro e fala assim, ó, Pedro, manda para as igrejas contemporâneas lá de Camaçari, de Salvador, parece que alguém falou com ele mandou, pô. Então, assim, eu acho isso incrível da Bíblia. A minha paixão pela Bíblia. Quem foi, pastor, que disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã? Billy Graham.
Hein? E é verdade. E é verdade. E o jornalista trabalha com furo de reportagem. Ele tem que descobrir coisas novas que ninguém está dando. Ninguém sabe. Que ninguém sabe, né? Para ele ter ali o privilégio de noticiar algo que é inusitado, né? O furo da reportagem. E Billy Graham afirma que a Bíblia ela é mais atual do que o livro, do que o jornal que vai sair amanhã. Hoje, Hein? né? É maravilhoso. No dia de amanhã vai sair um jornal e a Bíblia ainda vai ser mais atual. E aí a gente vê algumas pessoas fazendo defesa, né? De que a Bíblia precisa ser atualizada porque ela não trata de assuntos contemporâneos, do nosso dia a dia. A Bíblia não vai falar de internet, de diminutos dispositivos eletrônicos. A Bíblia não vai falar de nanotecnologia, de biodiversidade, né? A gente não vai ter esses termos na Bíblia. Só que a Bíblia, ela vai tratar do cerne da questão, né? A Bíblia vai tratar de princípios, de valores, né? Daquilo, do comportamento geral, que vai englobar tudo isso, meu irmão. Apesar de não ter esses termos atuais, odiernos, né? A Bíblia vai trazer princípios que devem ser observados em todas as áreas. Então a Bíblia continua muito atual, como o João disse, né? Que lê a Bíblia parecendo que foi escrita para os nossos dias. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia não é um livro morto. A Bíblia, ela trata conosco, fala conosco. O Senhor disse, está registrado, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para qual, né, que eu enviei. Mas, pastor, me diga uma coisa. Eu pensando aqui e ouvindo muita coisa que é dita por aí, e foram homens mortais como eu e o senhor que escreveram a Bíblia. Então, tenho duas perguntas. A primeira, gostaria que o senhor discorresse sobre o assunto. A Bíblia é ou ela contém a palavra de Deus? Boa pergunta, né? Tem pessoas que pegam parte da Bíblia, principalmente nos nossos dias, e isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, e aí, né? E muitas vezes as pessoas estão pegando parte da Bíblia porque são convenientes, né? Por pura conveniência. E outros textos não aceitam porque muitas vezes esse texto ele vai mexer na nossa ferida. Porque a Bíblia, ela usa uma expressão aqui, ela catuca. A Bíblia, ela vai lá, mexe na ferida. Ela vai nos confrontar, né? E eu creio piamente que a Bíblia não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Alguém disse que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando conosco. E a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E a palavra diz que ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. A própria Bíblia diz que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que vai na divisão de juntas e medulas, e repito, no próprio versículo, e é apta para discernir as intenções do coração. Glória a Deus, não sai correndo, viu? Sai correndo. Glória a Deus, viu, Ronaldo? Amém. A palavra... Aleluia. A palavra é forte. A palavra, ela impacta. Eu sou pentecostal, viu, pastor? Glória a Deus. Também sou. Aleluia. A Bíblia, ela é tremenda, né? A Bíblia nos transforma. A palavra é tão importante que ela traz santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é lâmpada, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra liberta e conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. E uma coisa interessante sobre a Bíblia, onde está a distinção, a separação entre alma e espírito? Qual o ponto de separação? Juntas e medulas, né? É tão uníssono, é tão próximo, é tão colado que a ciência muitas vezes não consegue separar. Mas a Bíblia tem essa profundidade, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, né? A Bíblia é fantástica. Ô, pastor, agora deixa eu lhe fazer uma provocação. Eu sei que o apertador é João. Não, mas hoje eu estou aqui para poder degustar de um tema que eu gosto muito. Mas veja bem, então tá.
agora há pouco o senhor falou sobre as 4 páginas que separavam a Bíblia e agora é uma página só, né, representando o período de 400 anos de silêncio de Deus, o período considerado como interbíblico ou intertestamentário. Então, a Bíblia ela é separada por Novo e Velho Testamento, correto? Sim. Então, temos essa separação do Velho Testamento e do Novo Testamento. Existiam alguns preceitos que eram colocados para o povo de Deus, e o povo de Deus, à sua época, os seguiam à risca. Os 613 preceitos da lei, que se dividiam lá na lei moral, a lei cerimonial, e a lei civil e tal, aquela coisa toda lá. Só que cá no Novo Testamento, Jesus ele vai dizer várias vezes, Moisés disse, eu porém vos digo, Moisés disse, eu porém vos digo. O próprio Paulo também vai fazer com que o entendimento de certos textos ou de certos preceitos, eles sejam ressignificados. Paulo vai falar, o autor de aos Hebreus vai falar também a respeito da caducidade da lei, que a lei caducou. De certa forma, isso não seria uma reforma, de certa forma, isso não seria uma atualização do texto sagrado, e hoje em dia, aí eu vou voltar a tocar nesse assunto, e hoje em dia, considerando isso que eu disse, a Bíblia ela não precisaria ser atualizada para amparar os dilemas dessa sociedade moderna e das outras que virão no futuro? Boa pergunta, você está me apertando. Mas vamos lá, né? Que Deus me ajude a responder essa pergunta. Estou aqui na total dependência do Espírito Santo. Não quero falar nada. Você achou o quê, João? Pergunta difícil essa, viu? O tic-teco deu... Deu bug, né? O meu aqui deu. Mas o do senhor é isso. O nível é outro. Ele perguntou, mas nível hard, ele vai me ajudar na resposta, né? A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai nascendo e crescendo até ser dia perfeito. Quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente vai ver que os sacrifícios que foram feitos nos tempos primórdios, né, no tempo da lei, eram imperfeitos. Eram imperfeitos. Quando a gente... E todo o Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito, feito de uma única vez. Quem vai correr sou eu, João. Através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Que é Jesus. Amém. Né? É ele. Então, o que a gente vai ver no Antigo Testamento é um processo. O processo ele é gradativo. Ele vai se aperfeiçoando até chegar em Jesus. Chega a me arrepio. Aleluia. Depois do Espírito essa resposta. Né? Então, a gente vê um processo gradativo de melhora, de continuidade. Os homens que aplicaram a lei eram imperfeitos. Por exemplo, qual foi o homem na Bíblia que conseguiu cumprir toda a lei e os profetas? Nenhum. Homem no sentido... Não, nenhum. Só Jesus conseguiu cumprir, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que conseguiu cumprir toda a lei e os profetas. O próprio Paulo vai dizer que a lei ela estava enfraquecida pela carne, enfraquecida, e quando ele fala isso, é enfraquecida pela humanidade de quem a aplicava. Paulo vai dizer que a lei em si mesma, ela era santa, perfeita e boa, mas os aplicadores não. Porque justamente concordo. Meu Deus, que coisa linda. A lei, ela apontava totalmente para Cristo. Para Cristo. O sacrifício perfeito. Isso. Né? É. E a gente não pode pegar o imperfeito e o perfeito é Cristo. É aquele que não tem defeito, aquele que não deu erra. O real sentido da lei. Da lei. O real significado da lei. Nós estávamos na nossa igreja esses dias debatendo sobre isso, lexicamente falando e biblicamente falando, é sobre o texto em que Jesus disse que ele não veio para os que eram seus. Negar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Aquela expressão idiomática, aquele hebraísmo aplicado ali por Jesus, aquela expressão idiomática, se você pega ela no grego, o que Jesus está dizendo ali, eu vim dar sentido à lei que homem algum conseguiria dar. Jesus é, de fato, o sentido da lei existir. Porque, salvo engano da minha memória, que já vai aqui lá para mais de 40, João?
Só? Em alguns. Eu já tô com 50. Em alguns. A Bíblia, o Velho Testamento e a lei, ela cumpre dois papéis. Um, de ser o condutor da humanidade até Cristo. E o segundo papel é de ser o catalisador do pecado. A lei vem para revelar o pecado, porque se não houvesse quem dissesse não cobiçarás, como eu saberia que cobiçar é pecado? Então a lei vem para revelar o pecado. Onde não há lei, não há pecado. Onde não há lei, não há pecado, e o homem está por conta de si mesmo. Embora o autor de aos Hebreus diz que ele mesmo serve de lei para si mesmo, por isso são indesculpáveis. Porque existe uma lei moral. Logo, se existe uma lei moral, existe um autor dessa lei moral, que é Deus, mas aí é uma outra coisa, daria um outro debate. Mas a ideia do texto é mostrar que Jesus, ele é aquilo que dá sentido a toda a lei, e ele vem para mostrar que ele é a perfeição. E nele, toda a lei ganha sentido. Não é que os 613 preceitos da lei Jesus cumpre. Jesus cumpre tudo aquilo que na lei dava respeito dele. Tudo aquilo que era profecia messiânica a respeito da vinda dele. Aí ele cumpre à risca. Há uma história na internet aí, o senhor deve conhecer, de um matemático ateu que viajou para Israel para estudar os cumprimentos das profecias, se de fato todas elas se cumpriram em Cristo, e ele chegou à conclusão que matematicamente era impossível de ser apenas uma coincidência. E se é impossível de ser apenas uma coincidência, então de fato ele só poderia ser o Cristo. E esse matemático se converte e escreve um livro a respeito disso que é maravilhoso. Então, assim, a lei, ela dá conta de Cristo. E Cristo agora é a lei do amor, a lei perfeita. Para que a gente possa segui-la e viver por meio dele. Aí Paulo vai fazendo um empréstimo literário, citando um poeta grego da época, ele vai dizer, nele nos movemos. Nele... Atos 17, 23. Nele... Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, de fato, ao escrever aos Colossenses, aos Filipenses e aos Efésios, Paulo vai dizer que sem ele, nada do que existe existiria. Ele e nele foram feitas todas as coisas, sejam as visíveis e as invisíveis. Então, tudo aquilo que é objetivo e subjetivo ganha sentido nele. É só olhar para Cristo. Aleluia. Verdade. Tá vendo aí como é bom? Eu fico aqui aleluiado. Tá com um teólogo aqui aprendendo. Eu fico aleluiado. Eu queria tirar uma dúvida leiga, mas que a gente percebe que existe, às vezes, debate sobre esse assunto, que é a questão do cumprimento da lei, né, do Velho Testamentária, porque a gente percebe algumas pregações, alguns pastores, inclusive, que dão ênfase ao Novo Testamento, no sentido de que é como se eu não precisasse mais do Velho. E aí eu queria saber do senhor se a gente tem condições de pegar o Novo Testamento, né, que também está no cano, e conviver com o Novo Testamento sem ter referência, sem olhar para o Velho, sem ter a Bíblia por completo. Se o senhor puder me orientar nesse sentido, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, não, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. É como se meio que deixasse de lado aquilo que foi escrito, mas é sagrado. Então, eu queria entender melhor até, para que quando alguém me confrontar, eu ter a possibilidade de ser mais assertivo. João, meu amigo, eu penso o seguinte, né? Qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. O Antigo Testamento, ele é a sombra daquilo que viria. Muito bom. Aponta para Jesus. Então, se eu pregar o Antigo Testamento, eu preciso arrumar uma forma. Spurgeon. Eu preciso trazer um meio de apresentar Jesus na minha pregação. Aleluia. Eu acho que é isso. Muito por exemplo, bom. se eu for pregar sobre a serpente que foi levantada no deserto, né? Jesus tem que meter o pé nela. É bem assim. Quem foi a serpente que foi levantada no Novo Testamento? Serpente entre aspas, né? A serpente no sentido de você entender que foi quando as pessoas olhavam para a serpente eram curadas. Sim. Quem foi levantado no Novo Testamento é Jesus. Jesus. Ele foi levantado, né? Engoliu. E a gente olha para ele, olhai para ele e sereis iluminados. Os vossos rostos não serão confundidos. Então, eu preciso fazer um paralelo, né? Da audiência original,
das pessoas que estavam participando daquela exposição, por que aquele texto foi falado, quem eram as pessoas que estavam ali. E eu preciso trazer para a audiência hoje, as pessoas que estão ali ouvindo a pregação da palavra, para fazer a aplicação, mas sempre fazendo uma ponte. Eu acho desnecessário você perder um tempo da pregação, 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, sem fazer um link com Jesus. Qualquer pregação que você não cita Jesus, para mim, você está desperdiçando tempo. A gente teve um podcast aqui falando sobre a lei, né, e a graça. E assim, o senhor, mais uma vez, a completude dos santos, né? Porque essa colocação do senhor demonstra para o nosso público que o nosso foco sempre será Jesus. Por mais que a gente fale aqui sobre temas, né, como aqui foi colocada a Bíblia, como a gente falou anteriormente, do tema velho testamentário, fazendo as comparações, mas o que eu percebo é que, para o crente, para o cristão, sempre será Jesus. O senhor colocou muito bem aí, e eu concordo com o que o senhor falou, né, e cai para mim como graça mesmo, porque assim, eu sou um militante do cristocentrismo. Por mais que a gente vá para uma igreja, eu visito algumas igrejas, congrego numa igreja, na MPV, um abraço para os pastores da Ministério da Palavra Viva, e assim, a gente precisa ter uma intencionalidade em Jesus. Por mais que a pregação seja bonita, por mais que conte uma história, por mais que essa história seja maravilhosa, que a pessoa seja um historiador em contar a história de forma detalhista, usando crônicas, os reis, enfim, todos esses livros, mas, na minha opinião, a opinião leiga, pastor, eu não posso aqui fazer um debate teológico com os senhores, mas uma opinião de quem é crente, que está buscando Jesus, é que ainda assim, Jesus tem que ser o ponto crucial dessas pregações ou de qualquer um estudo. E às vezes eu percebo que me parece que é uma referenciar para a lei, né, de uma forma que essa lei me garanta alguma coisa. E aí, às vezes, a pregação, eu me sinto um pouco assim, sem ter alimento, quando eu vejo no YouTube, né? Quando eu vejo coisas que eu sou muito de pesquisar, o irmão sabe, sempre mostro para ele assim, poxa, isso aqui tá certo. Porque eu fico preocupado com quem está ouvindo. Porque se a pessoa não estiver lendo a palavra, por isso que a Bíblia é referência, na minha opinião, é por isso que Paulo, quando vai para aquele povo lá, ele vai pregar para um povo, fala da palavra de Deus, o povo vai pegar os rolos para poder ver, esse cara está falando realmente é isso mesmo, que são o povo lá de Beré. Então, eu acredito que é a forma melhor para a gente poder viver o Evangelho na Bíblia. Né? Precisamos, né, estar atentos ao que ouvimos, mas precisamos fazer o confronto, né, do que é de fato o que está falando para nós, porque como o senhor colocou, às vezes as pregações vêm velho testamentário e fica lá, né, e não aponta para o Velho Testamento. O senhor colocou aqui muito bem, o Velho Testamento todo apontando para Cristo. Eu vou pregar a palavra de Deus e não aponto para Cristo. Tem alguma coisa equivocada nisso. Eu queria ler um texto para você que nos assiste. Queria ler um texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, hoje o assunto é a Bíblia. Então, pegue a Bíblia que você tem aí perto de você. Abra aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu queria ler alguns versículos com você para trazer esse assunto. Porque diz assim, ó, Paulo escrevendo para Timóteo, tá? É uma carta pastoral, onde o pastor Paulo está escrevendo para o seu discípulo, pastor Timóteo, tá? Vamos colocar dessa maneira. Então, ele diz assim no versículo 14. Você, porém, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a sua infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha, Timóteo, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, eu penso, irmãos, que o Velho Testamento de fato aponta para Cristo, o fim de toda a lei é Cristo, e eu penso que a igreja brasileira, pastor Fernando, ela falha, e aí é pessoal, é um olhar pessoal e eu posso estar errado.
quando ela deixa de ser neotestamentária para ser veterotestamentária, e ficando lá, como disse o irmão João, porque se o fim da lei é Cristo e toda a lei aponta para Cristo, ainda que eu me utilize de um texto do Velho Testamento, de um exemplo, de uma figura, por exemplo, uma figura linda de Jesus é José. É uma figura linda, um tipo de Cristo é José. Você tem um outro tipo de Cristo que é Gideão. Você tem um outro tipo de Cristo que é Moisés. E você vai ter várias tipologias cristocêntricas, né, ou cristogênicas no Velho Testamento apontando para o ministério messiânico de Jesus. Ministério esse que perdura até hoje, porque ele é um sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem humana, mas segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem sem genealogia, que é um exemplo, né, uma figura de linguagem, sem começo e nem fim. Então, esse nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele é o ministro da aliança em que nós fazemos parte. A nova aliança. E a nova aliança, ela é uma nova Pelo aliança sangue. promulgada pelo sangue de Jesus. Amém. Aquela velha aliança era falha. Aquela aliança ela poderia ser quebrada não por Deus, mas pelo homem. Aí o texto faz sentido, que a aliança antiga, a lei, ela estava enfraquecida pela carne, pelo corpo humano. Mas a nova aliança que foi promulgada é uma aliança perfeita, é uma aliança inquebrável, é uma aliança definitiva. Eterna, ela é definitiva. Então, assim, entender da nova aliança vai nos colocar no curso de vivermos e sermos gradativamente, como o senhor muito bem colocou, parecidos com Jesus. Amém. Porque é a aliança dele. Não é a aliança de Abraão, não é a aliança de Jacó, não é a aliança de Davi, não é a aliança de Noé. Embora todos esses homens são importantes, homens de Deus que cumpriram o seu papel, mas falharam, todos falharam. Por que todos falharam? Destituídos foram da glória de Deus, porque eram os homens. Mas Jesus Cristo veio, perfeito, sem pecado, apresenta lá, não no santuário terreno feito por mãos humanas, mas no santuário original, apresenta o seu próprio sangue, não sangue de bodes e ovelhas, que esses não poderiam resolver o problema do pecado. Ele apresenta o seu próprio sangue e estabelece agora uma nova aliança, a aliança da qual Jeremias falou, a aliança da qual Ezequiel falou. Por isso, João, que é importante o Velho Testamento, porque o Velho Testamento dá conta de coisas que viriam. Se nós só tivéssemos o Novo Testamento, seríamos salvos, conseguiríamos ser salvos. Mas tem coisas no Novo Testamento que ficaria vazio, a gente não teria, né? A completude, a compreensão das coisas. Mas o Novo Testamento explica o Velho, e não o contrário. Então, não deveríamos ser veterotestamentários, deveríamos ser neotestamentários e vivermos à luz da aliança que nós fazemos parte, da nova aliança do sangue de Jesus. É a minha humilde posição a respeito desse assunto, porque eu acho que é mais saudável, mais coerente e seguro para a caminhada cristã. Eu fico muito triste em ver algumas coisas acontecendo nos nossos dias. O pessoal está trazendo elementos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, para o culto odierno, para o culto contemporâneo. Imagine pastores fazendo sacrifícios de animais dentro dos cultos. Eles não leram Hebreus. Não leram a Bíblia nenhuma. Não leram a Bíblia, sabe? E crentes judaizantes hoje. Hoje, pessoal, voltando à Antiga Aliança, quando nós estamos falando aqui que toda a lei apontava para Cristo, Isso. Todos os profetas apontaram para Cristo. Cristo é o cumprimento de toda a Bíblia, irmãos. Sabe? Quando a gente vê pessoas que não entendem isso, aí vão deixar de pregar Cristo para ficar falando de genealogias e alguns esforços até são até de rapaz, como é que esse cara conseguiu? Mas prega, é interessante, eu não sei o quê, mas não fala nada de Jesus. Aí tá perdendo tempo. Assim, pode falar, você vai perguntar. Eu ia fazer uma pergunta, acho que está até dentro, que é, tocando desse assunto, o que é mais importante? Eu vou usar com essa expressão, não está assim no script não, mas eu vou usar. O que é mais importante no cristianismo? A igreja ou a Bíblia? Ou a Bíblia ou a igreja? E assim, eu não sei se eu estou me fazendo entender na pergunta, mas a pergunta é para ser dessa forma, meu pastor. Aí o senhor se vira. Eu entendi. A tradição é mais importante do que a Escritura? Boa pergunta. A Escritura é mais importante do que a tradição? Porque nós sabemos que foram homens que se reuniram para tomar decisões a respeito da Bíblia. Nós falamos sobre cânon, falamos sobre canonicidade, houve 2 concílios, né? O de Cartago e o de Trento,
para decidir a canonicidade da Bíblia. Depois existiram concílios, foram 22, salvo engano, todos os concílios, para decidir questões bíblicas, os sacramentos e tal, e essas coisas todas, as heresias, combater, refutar, reafirmar coisas. Mas, bem, se foram homens que decidiram a canonicidade, o compilado... recentemente alguém me perguntou quem escreveu a Bíblia. Eu falei, essa pergunta está errada. Essa pergunta está feita errada, porque não é quem escreveu a Bíblia. Quem escreveram... Porque a palavra Bíblia, ela é biblioteca. Então, dentro da Bíblia tem vários livros. Então, aqui é uma biblioteca. Então, quem escreveu a biblioteca? Não é assim que se pergunta. Quem foram os escritores que escreveram os livros que compõem a Bíblia? Então, foram 40 homens que escreveram. Ok, a inspiração, ela é divina. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. A gente vai ver isso já já. Mas homens, sim, de fato, sentaram, passaram anos decidindo em conversas intermináveis, isso entra, isso não entra, isso concorda, isso não concorda. Sendo assim, a igreja, ela é uma autoridade sobre a Bíblia? Ou a Bíblia é uma autoridade sobre a igreja? Rapaz, pergunta boa, né? A gente viu aqui, queridos, que para os livros fazerem parte do cânon sagrado, houve todo um critério, né? Apostolicidade, terem sido citados por Jesus, a questão da própria prova bíblica, né? E não foi a igreja... Tem uma frase que eu anotei aqui, interessante. O cânon não foi inventado pela igreja, ele foi reconhecido pela igreja. Muito bom. Né? Muito importante isso. Primeiro ponto a ser salientado. Então, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, não a tradição humana. E a gente tem visto declarações, inclusive, de algumas religiões falando, né, que a tradição é mais importante, a tradição oral, do que a Bíblia. Né? Não a tradição atual mesmo, não só oral, mas a tradição, os costumes, né? Tá. Os costumes da igreja, a tradição, que eu estou falando em relação não queria usar esse termo para não identificar a religião. Senso comum. Né? Não, o que fazem os líderes daquela igreja, vou usar essa expressão assim, né? O que aqueles líderes vêm fazendo, a orientação que eles vêm dando ao longo dos anos, que essa tradição de esses líderes fazerem isso, de conduzir o povo, assim como Pedro estava ali como um instrumento de Deus, como Paulo, que os líderes contemporâneos podem fazer alterações, podem fazer uma interpretação. É isso que eles fazem. Entendi. É isso que eles falam e estão querendo fazer. Sim. Né? Isso é terminantemente errado, né? Porque a Bíblia, como disse, veja o critério que foi adotado para que os livros fizessem parte do cânon sagrado, né? E erroneamente, como dizem por aí algumas vertentes, e aí eu gostaria de fazer esse combate, nem sou tão combatente assim, quem me conhece sabe, eu não gosto dessas coisas, mas é necessário, porque eles falam erroneamente, isso é um erro em diversos aspectos. Eu poderia citar diversas ciências aqui, não vou fazer, porque eles citam, pastor, que o cânon existiu para defender coisas que a igreja queria defender a seu bel prazer. A igreja queria defender isso, aquilo e aquilo outro, então a igreja se uniu para fazer defesas e decidir que isso é e aquilo não é. Porque nenhuma escritura de particular interpretação ou de vontade própria. Entende? E isso não é uma verdade histórica, isso não é uma verdade da crítica textual, que é uma ciência que comprova a autenticidade do escrito bíblico. Isso não é uma verdade sob nenhum aspecto. Isso é uma falácia que dizem por aí, né, esses teólogos do YouTube, esses teólogos do X, né, que agora é o antigo Twitter. Isso não é uma verdade. O que, de fato, os teólogos da época, os estudiosos, os homens de Deus na época fizeram foi confirmar aquilo que já era como uma inspiração concordativa de Deus, tanto dos textos antigos, que compõem o que nós chamamos hoje do Velho Testamento, quanto dos textos posterior que compõem o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Então, dizer que esses homens manipularam os concílios para atender a interesses institucionais e interesses pessoais é um crime. É um crime.
É verdade, o Wilma, né? E a gente vê, rapaz, a internet trouxe muita coisa boa, né? Por exemplo, aqui nós temos um podcast, o Sabiamente, que tem trazido aqui convidados para abordar. Eu sou menorzinho aqui, né? Estou aprendendo aqui com eles, né? Mas Manossalva esteve aqui, outros, né? Sim. Convidados, assim, maravilhosos. E aqui nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais. Mas tem um bocado de gente falando cada besteira e fazendo muitos discípulos, né? Verdade. Eu fico muito preocupado com pessoas que seguem esses expoentes da internet, que falam um bocado de besteira, falam contra a igreja, falam contra a Bíblia, e as pessoas vão seguindo cegamente. Cegamente. Porque você, para seguir uma pessoa, você tem que conhecer a história dessa pessoa. Sim. Qual a vida dessa pessoa? Qual a contribuição que ela trouxe para o reino de Deus? Qual o envolvimento dela com Deus e com a obra de Deus, com a palavra de Deus? Aí um bocado de gente falando lorota, mentira, né? Dizendo que a Bíblia é contraditória, dizendo que a Bíblia foi escrita, como o Wilma acabou de colocar aqui, com pessoas que fizeram cânon ao seu bel prazer para defender aquilo que eles acreditavam, ou seja, para ser por conveniência, né? Isso. A Bíblia não foi escrita dessa forma. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é imutável. A Bíblia é o único livro que produz uma verdadeira mudança nas pessoas. Não, nenhuma outra obra produz esse efeito. Nenhum outro livro produz as mudanças que a Bíblia traz. A Bíblia, ela é capaz de fazer até uma pessoa que não sabe ler, aprender a ler. Concordo. Eu conheço pessoas, aqui em Dias d'Ávila, tem o irmão José, que nunca foi numa escola, que aprendeu a ler através, né, da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro. Eu conheço o pastor Tasso Licurgo, meu amigo, um abraço, pastor Tasso Licurgo, lá de Natal, do Ministério Defesa da Fé, lá em Natal, Rio Grande do Norte, e ele fala assim, ele tem uma frase que ele fala assim: pegue um livro do budismo, pegue um livro de qualquer outra religião ou filosofia de vida, bote dentro de uma cadeia e coloque a Bíblia e observe qual desses livros vai promover uma real mudança de vida. Você vai perceber que somente o Evangelho, somente a Bíblia consegue fazer essa promoção de mudança de comportamento, de mudança de vida. Eu queria fazer uma revelação que não estava no script, porque faz parte do assunto Bíblia. Esses dois aqui que vos fala, queridos telespectadores, é uma união completamente improvável. É verdade. Completamente improvável. E somente esse livro poderia, e não estou falando dessa unidade literária aqui não, eu estou falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque nós não nos conhecíamos anteriormente e o que nos uniu foi o Evangelho. Só que eu já sabia quem ele era, mas ele não sabia quem eu era. E eu sou um ex-presidiário, eu sou um ex-marginal, eu sou um ex-traficante, eu tirei cadeia, eu fiz assaltos, eu portei arma, eu fui um pária da sociedade, fui transformado por Cristo. E esse meu irmão aqui, tenho andado com ele, visto o testemunho de vida dele, é alguém transformado pelo Evangelho. Eu conheci a mãe dele, conheci o pai dele, conheço os irmãos dele, conheço os amigos dele, todos dão testemunho de quem ele era no passado. Prostituto, alguém beberrão, alcoólico, alguém que não prestava, uma flor que não se dava para cheirar, mas que o Evangelho de Jesus Cristo promoveu uma verdadeira transformação. Então, não dá para atribuir a uma mera composição humana, não dá para atribuir não só essa mudança na minha vida e na vida dele, como esse encontro improvável, que tem mudado e tem afetado as nossas vidas. Somente o Evangelho faz esse tipo de coisa. Partindo na dele aqui, ele colocou, né, um ex-marginal com um policial, imagina. Por isso mesmo. É por isso que ele colocou, ainda bem que você anotou. Fazendo um podcast. Muito mais. Deus faz essas coisas. Na verdade, nenhum de nós. Deus faz. A gente... Não conseguiríamos provocar isso. De caso pensado? E às vezes as pessoas, né? Porque eu não fui marginal, porque eu não usei droga, porque eu não portei arma para fazer assalto, qualquer outra coisa. Queridos, se fomos alcançados, é porque nós não valíamos nada. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E quem é são?
A pergunta que eu faço. Quem é são? Boa pergunta, gostei. Se você se acha são, meu irmão, você tá fora do... Não serve para o evangelho. Não serve para Não ser consegue ser alcançado. Porque ele veio para os doentes, não para os salvos. Exatamente. Muito bom. E aí, aproveitando o ensejo, quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 15 de Lucas, né? A tríplice, palavra difícil, quase que eu falo língua estranha aqui, trava a língua. A tríplice parábola, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. A gente, quando vê esse texto, a gente muitas vezes acha, por que eu estou falando isso? Por conta dessa fala que a gente fez aqui, de quem está salvo e quem precisa ser salvo, quem é que é são e quem é doente, né? A gente vai ver que nesse texto nós temos uma tendência de achar que a dracma que continuou ali na caixinha, né, guardada, ela estava salva. A gente tem uma tendência de achar que o filho que não saiu da casa do pai estava salvo. E que a ovelha que ficou no aprisco ali, as 99, estavam salvas. Na verdade, esse texto aponta para que quem de fato foi salvo foi aquele que foi achado. Aleluia. Aquele que estava morto e reviveu. A dracma perdida. Aleluia. Foi achada. A perdida, a ovelha perdida. Foi buscada para poder consertar. Né? E o filho pródigo. Aquele que estava morto e ressuscitou. Aleluia. Né? Então, assim, se bom. você, meu irmão, se você não foi achado, pegou agora. Se você não foi encontrado, se você não foi alcançado por esse Jesus tremendo, você não foi salvo. Muito bom. Então, ele nos salvou. Ele nos salvou. Esse é o verdadeiro entendimento. Eu sinto Deus aqui presente com a gente. Aproveitando a oportunidade, você que está nos acompanhando, segue lá, já toca no sininho para poder estar aqui recebendo todas as nossas notificações. Também compartilha esse podcast e dá uma curtida, né, meu irmão? Me ajude, porque aí o YouTube vai poder nos identificar e outras pessoas também serão alcançadas por essa palavra maravilhosa aqui, com esse bate-papo com o pastor Fernando, que está sendo realmente edificar. Realmente, esse podcast é para edificar minha vida mesmo. Porque, amém. Glória a Deus por isso. Aqui com a gente. Pastor, baseado inclusive nessa questão. João, antes de você partir, deixa eu fazer aqui uns créditos. Gente, esse podcast ele conta com a ajuda do Sicomércio, que é o Sindicato do Comércio de Camaçari. Sem ele, nós não estávamos aqui fazendo esse podcast acontecer. A dona do Olhar Aguçado, sem ela, nós não estávamos conseguindo fazer esse podcast acontecer. A GTAN Cursos, que tem nos ajudado a manter esse programa no ar. O Seminário Teológico da Faculdade Vitória em Cristo, que eu convido você a conhecer, é só entrar em contato conosco pelo direct, inclusive do Sabiamente Podcast, fica à vontade. E eu convido a você que é empresário dessa cidade, você que é comerciante dessa cidade, você que tem um negócio ou você que tem uma possibilidade de nos ajudar a manter esse programa no ar, você veja a relevância dos assuntos aqui abordados e a profundidade com que esses assuntos... É uma profundidade simples, né? Numa linguagem muito simples, que alcança a todas as pessoas, seja do mais intelectual ao menos letrado. Então, assim, você que tem esse interesse, fica à vontade. Nossos sinceros agradecimentos a essas empresas que têm acreditado naquilo que Deus nos chamou para fazer através desse podcast, e eu chamo você para ser parceiro desse projeto também. Bom, baseado inclusive numa colocação que o senhor fez, eu queria tirar uma dúvida, que pode ser a dúvida de quem está nos seguindo, que está nos acompanhando, que é: por que tantas traduções, pastor? Por que tanta forma de escrever? Porque às vezes a gente vai ler uma Bíblia, aí tem um texto, aí às vezes é Jesus Cristo, aí a outra Bíblia é Cristo Jesus, ou a uma Bíblia o texto é o contrário, né? Então, como a gente sabe que tem várias traduções, eu queria que o senhor me explicasse para todos nós essa questão das versões. Versões de traduções, desculpa, não é várias traduções, perdão. Versões de traduções. E qual o senhor nos orienta a utilizar? Qual a melhor versão, na opinião do senhor, que poderíamos estar tendo mais entendimento, um melhor entendimento, enfim? Vamos para a primeira tradução, né? A Septuaginta, quando Alexandre, né, assume o poder, ascende ao poder, e aí a Bíblia, o Antigo Testamento escrito originalmente no hebraico, né? E aí ele, com a ascensão de Alexandre,
O grego passa a ser a língua dominante em todo o mundo daquela época. Sim. E até mesmo os judeus já não falavam mais o hebraico. Sim. Né? Então, aí a primeira tradução, a gente vai ver ali, pega-se, né, representantes das tribos, Sim. judeus ortodoxos, Sim, aqueles sim. bem criteriosos mesmo, Sim. e fazem a tradução do hebraico, né, para o grego. A posteriori a gente vai ver, né, o hebraico aramaico nas línguas originais, a gente vai ver o grego agora, o koiné, no Novo Testamento também. E aí a gente vai ter hoje as várias traduções. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Nova Almeida atualizada é a que eu uso, né? Acho muito interessante essa versão. Deus também gosta da Almeida atualizada. Revista e corrigida. Bíblia King James, né? Então, o que nós precisamos ter cuidado com as traduções... Por exemplo, eu vejo aqui quando o Yuma trouxe aqui apresentando a Bíblia ali, Bíblia de estudo literal do texto tradicional, né? A gente vê uma preocupação de você ter uma tradução fidedigna, aquela que mais se aproxima da realidade. Nós precisamos compreender que não foi fácil para os tradutores trazerem, por exemplo, a Bíblia das línguas originais, né, para a nossa língua, o português, por exemplo. Pegando um exemplo, no Brasil nós temos lugares, por exemplo, os índios, eles não conhecem a palavra pão. Se você vai pregar para ele, vai falar Jesus é o pão da vida, ele sabe o que é pão. O que é pão? Mas se você falar Jesus é a macaxeira da vida, ele vai entender. Então, assim, o que não se pode é perder o sentido original. Para a tradução para o português, usou-se muito o recurso da paráfrase, que é você usar um sentido não totalmente literal, mas que vai trazer o sentido daquela expressão, né? O que se quis dizer com a audiência original. Agora temos muitas versões que estão suprimindo, né, tirando palavras, tirando o original. Uma coisa, por exemplo, que eu acho difícil. Por exemplo, se a gente vai falar de bem-aventurados, a palavra bem-aventurado hoje foi traduzida como feliz, né? Feliz. Mas a gente sabe que o sentido de bem-aventurado é uma amplitude tão complexa, tão ampla, que a palavra feliz não compreende. Quando a gente vai falar, por exemplo, de amor, né? Do grego ali. Aí no grego nós temos o amor eros, o amor filéu, o amor ágape, né? E a gente resume muitas vezes em uma palavra. Então é muito difícil você fazer a tradução para as línguas originais de cada povo. Mas o que eu vejo é que os tradutores, eles tiveram uma preocupação Sim. de se manter o sentido original. Sim. Uma discussão a respeito do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A maioria das pessoas olha esse versículo como: se Deus é o meu pastor, não vai faltar comida, não vai faltar casa, não vai faltar dinheiro, não vai faltar segurança, não vai faltar nada, porque Sim. o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como o pastor não deixa faltar o pasto para a ovelha, como o pastor não deixa faltar a proteção para a ovelha, como o pastor não deixa faltar água para a ovelha, então o meu pastor também não vai me deixar faltar nada, porque fazem uma analogia literal. Literal. Mas o sentido do texto é: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque eu tenho Deus, então logo eu tenho tudo. Ele é o meu Deus, ele me preenche em todas as áreas, né? É isso mesmo. Então, assim, quanto às versões, é importante procurar aquela versão que mais se aproxima com a linguagem original. Daqueles que estiveram... Tem que ter muito cuidado com algumas versões que temos hoje aí, que estão suprimindo, até removendo palavras por conta de, aí sim, de não concordar, de não acreditar, de se fazer uma atualização da Bíblia, né? Hoje estão usando, inclusive, a inteligência artificial para reescrever a Bíblia sem os temas considerados homofóbicos, sim. Identitários. Temas identitários. Muito bem. Eu queria trazer uma contribuição para esse assunto, que o pastor muito bem colocou. Concordo com tudo que o senhor falou, assino embaixo tudo que o senhor disse, concordo perfeitamente. Queria trazer para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, que existe na escola de tradução da Bíblia a equivalência dinâmica e a equivalência formal.
A equivalência dinâmica é justamente o que o pastor falou. Quando você vai traduzir o texto, existe a tradução e a transliteração. A tradução, você traduz o sentido que aquilo foi dito. E a transliteração, você traduz letra por letra, porque às vezes realmente não existe uma palavra equivalente no idioma para o qual está sendo traduzido, é mais ou menos isso. Então, a tradução formal vai trazer uma tradução mais fiel ao texto, é uma tradução mais formal. Já a equivalência dinâmica, ela quer trazer o sentido. Então, quais são as Bíblias, as versões de Bíblia que eu poderia citar aqui, que são equivalências dinâmicas? A NVI, a LTT, a nova tradução da linguagem de hoje não é equivalência dinâmica. Já eu falo sobre ela. E aí você tem a NAA, é uma equivalência dinâmica, que é a nova versão Almeida atualizada, ela é uma equivalência dinâmica. Então você tem as Bíblias, como a NVI, que tem o objetivo de trazer o sentido do texto. A equivalência formal vai traduzir letra por letra, vai traduzir palavra por palavra, buscando trazer o entendimento mais próximo do original. Aí o leitor vai ter um pouco mais de trabalho para poder ter um dicionário, para poder ir buscar nos livros, nos materiais de apoio, para entender o que é que está sendo dito, ok? Mas existe também as paráfrases. Não sei se você percebeu essa expressão que o pastor Fernando usou. Existem as paráfrases. As paráfrases na academia não são consideradas Bíblia. A paráfrase, não sei se você sabe, mas no ambiente acadêmico a paráfrase não é considerado Bíblia. Porque o que é a paráfrase? A paráfrase é o que eu estou dizendo a respeito da Bíblia. E aí a gente tem alguns exemplos de paráfrases. Por exemplo, nós temos a Bíblia A Mensagem, que foi um teólogo excelente, renomado, altamente bem conceituado, e ele escreveu uma Bíblia para sua filha de 6 anos de idade, em uma linguagem que ela pudesse entender a Bíblia. Então ele teve todo um trabalho, e aí nasceu a Bíblia A Mensagem. A nova linguagem da tradução de hoje é uma paráfrase, e o livro também é uma paráfrase. Você tem a Bíblia Viva, salvo engano, também é paráfrase. São Bíblias que nos ajudam. Eu particularmente tenho, aqui eu tenho, né, a Bíblia da minha filha, ela é uma paráfrase, ela é a NTLH. Mas ela serve muito bem para uma criança. Quando ela tem a dúvida, ela chega para o pai e o pai explica, porque traz uma linguagem muito simples, muito simplificada, bem coloquial. Não tem aquela linguagem mais erudita, aquela linguagem mais culta, né, mais formal. Então, é importante você entender essas diferenças para você não achar que as Bíblias elas se contradizem ou elas têm problemas. Eu, particularmente, pastor Fernando, João, prefiro as Bíblias de equivalência formal. Por exemplo, uma outra coisa que você precisa entender sobre as versões da Bíblia e as traduções. O pastor citou a Septuaginta. As Bíblias católicas, as Bíblias mais antigas, se utilizam como base de tradução a Septuaginta e a Vulgata Latina de Jerônimo para o Novo Testamento. Então, a maioria das Bíblias, hoje em português, se utiliza dessa base. Agora, essa Bíblia aqui, que é a Almeida Revista Corrigida e Fiel, e essa outra Bíblia aqui, que é a LTT, não se utiliza dessa base. Se utiliza do texto massorético e do texto receptus, o texto recebido para o Novo Testamento. Eu, particularmente, eu gosto mais dessas duas bases. Existe também em português pelo menos 3 versões da Bíblia que não se utiliza, pastor Fernando, de nenhuma dessas bases. Se utiliza do texto siríaco. E todas essas versões são versões de Bíblias católicas. E ao dizer que eu gosto mais disso, eu não estou desfazendo de nenhuma obra. Não estou desmerecendo nenhum trabalho feito acadêmico, porque, como bem disse o pastor Fernando, foi feito um trabalho criterioso, minucioso das palavras, todo um colégio acadêmico foi reunido para poder fazer esses trabalhos. Então, o que você precisa fazer é comparar as versões. Você tem um aplicativo, eu tenho um aplicativo aqui que tem mais de 100 versões de Bíblia, de tudo quanto é tipo, só em português. Isso é muito bom, sabe por quê, gente? Porque nos ajuda a entender melhor o texto bíblico. Nos ajuda a ter uma compreensão melhor do que aquele texto está dizendo para nós
e de como nós podemos aplicá-lo nas nossas vidas. É muito importante ter as versões. Uma outra coisa, pastor Fernando. Só lembrando, Wilma, que as traduções não podem mudar a mensagem. Não podem Essa mudar. é a questão. Sim, era isso que eu ia dizer. Muda a mensagem, quando eu falei de paráfrase, eu me referi à questão, por exemplo, de você não ter uma palavra no original, uma palavra semelhante no português, né? Tipo assim, eu vou pregar para um indígena que não conhece pão, num lugar, eu uso um termo que ele sabe ali que vai ter o mesmo significado. Vai ser correlato. Vai ser correlato. Entendeu? Correlato. Então, o que é que acontece nesse aspecto da Bíblia? Você precisa ter a Bíblia. Então, qual é a melhor Bíblia? Então, qual é a melhor versão? É aquela Bíblia, né, que você se apaixona por ela, que você ama e que você quer aprender dela e que, de fato, é a mais próxima dos textos originais. A que você lê, né, meu irmão? Que você lê. Meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. Lê a Bíblia. E há contradições na Bíblia, pastor? Rapaz, o que há é o seguinte, o que há é má interpretação, né? As pessoas não conhecem a cultura da época, não conhecem o que as pessoas estavam dizendo, né? O que a Bíblia foi o seguinte, ó. Se eu pedir para João contar aqui uma história para mim, João, você presenciou aquele acontecimento, como foi que você viu lá? João vai contar de uma forma e o Wilma vai contar de outra. Eu estava pensando uma coisa aqui, viu, gente? Perdoe me ajude também se eu estiver errado, viu, meu pastor? Não sou misógino de hipótese alguma, né? Sim. Não sou misógino. E as mulheres, na Bíblia, inclusive, trouxeram muitas compreensões, né? Foram muito usadas. E Jesus aparece primeiro, né, para Maria Madalena. E a Bíblia é fantástica, faz questão de dizer aquela que ele tinha expulsado 7 espíritos malignos. Sim. Jesus foi sustentado, inclusive, por mulheres. Mas a gente não vê mulheres escrevendo. Né? Tem alguma escritora mulher na Bíblia? Tem alguma mulher que escreveu algum texto da Bíblia? Tem livros que levam o nome de mulheres. Levam nome. As mulheres na Bíblia têm papéis cruciais. Olha aí. É verdade, as mulheres na Bíblia têm papéis cruciais. Aí eu fico pensando, sim, se as mulheres escrevessem, os homens usam, acho que as mulheres usam 3.000 palavras, 30.000 palavras, os homens usam 3. Se as mulheres fossem escrever os Nossa, professor. Agora tem um texto na Bíblia, que é um texto que nós usamos muito, que ele é atribuído a uma mulher. Esse texto chama-se Provérbios, capítulo 31. Ele é atribuído historicamente à mãe do rei Lemuel, e seria uma instrução para ele, que estava prestes a se casar, para como ele deveria tratar a sua esposa. Provérbios 31. E se você ler Provérbios 31 com essa ideia na mente, é fantástico. Fantástico. 31:10, por exemplo, ali. É fantástico. Né? Maravilhoso. Mas foi só uma brincadeira, sim, né? Para a gente dizer que a questão, por exemplo, quando a Bíblia, um fala que foram 2 cegos, o outro fala que foi um cego. Sim, sim. O que nós vemos ali que teve milagre. O escritor, ele quis destacar aquele que era mais conhecido, o cego Bartimeu. Não há contradição, né? Então, como repórter, a gente vai fazer uma matéria, nós temos vários repórteres ali. Tem repórteres que são mais minuciosos, mais detalhistas, que fazem questão de pegar algo que ninguém viu. Verdade. Já o outro, ele é genérico, ele fala de uma forma... Quem está errado? Sim. Quem está errado? O que eu vejo é que o assunto principal, que o cego foi curado, aconteceu. O assunto principal foi dito. Foi dito, não se perde, não há contradição. Agora, pastor, me diga uma coisa, na sua opinião, olhando para a história, olhando para o contexto bíblico, para quem a Bíblia foi escrita? Qual era o destinatário da Bíblia? A Bíblia foi escrita para quem, na sua opinião? Inicialmente, para nós somos hoje, de certa forma, coadjuvantes, né? A salvação vem dos judeus e a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, né? A palavra veio para orientar, né, o povo judeu e, consequentemente, nós que fomos injetados na videira, né? A Bíblia é para todos, não vejo distinção. Na Bíblia é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas a gente vê que Deus ele priorizou um povo para que fossem os protagonistas que levassem a salvação, que levassem a pregação do
do Evangelho, mostrando Jesus como Messias, como Cristo, como ungido de Deus, a fim de alcançar toda a humanidade. Primeiramente para os judeus, depois para todos nós. E para que ela serve? A Bíblia serve como bússola, como norte, como orientação, né? Para a gente, de fato, saber... por exemplo, a gente vai ver algumas perguntas na filosofia. De onde viemos, para onde vamos, né? E a Bíblia, ela vai trazer as respostas. O que acontece que muitas pessoas, às vezes, nós não vamos encontrar todas as respostas na Bíblia de todas as coisas. Por exemplo... De forma nominal, não. Não há resposta para tudo e nem a ciência vai conseguir encontrar todas as respostas. Porque quando a gente lê Deuteronômio 29, a gente vai ver que Deus encobriu coisas. Verdade. Deus encobriu, né? Tem coisas reveladas e tem coisas que foram encobertas. E as pessoas, por muitas vezes, não encontrar as respostas que eles querem nominalmente para tudo, às vezes diz que a Bíblia não é completa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é completa sim. Queridos espectadores, nós estamos chegando ao fim desse episódio, mas eu queria levantar uma última questão e depois deixar que o pastor Fernando faça aí a convite, né, a respeito das comemorações aqui na nossa cidade do Dia da Bíblia. Pastor, por que a Bíblia ela é tão questionada e tão perseguida desde sempre? Porque ela confronta o pecado, desmascara. A Bíblia tira as máscaras das pessoas. Quando a gente lê a Bíblia, ela é um espelho, ela mostra como nós estamos, como nós somos e que de fato precisamos de Deus. Muitas pessoas dizem, eu sou bonzinho, eu tenho um bom coração, só falta asas para voar de algumas pessoas, né? Não somos bonzinhos, nós não somos bons. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Trapos de imundícia, aquilo que era usado para limpar os leprosos, as lepras, para contenção menstrual. É essa justiça que a Bíblia diz que nós temos. Então, quando a gente lê, cai por terra toda a ideia de que não precisamos de Deus, que a gente, por si só, consegue fazer as coisas boas. Se nós conseguíssemos nos salvar por méritos próprios, não precisávamos da palavra de Deus, da Bíblia. E a Bíblia nos confronta. A salvação não é por méritos humanos, porque pela graça nós somos salvos. Pela graça, pelo favor imerecido de Jesus, mediante a fé, é preciso acreditar em Deus, é preciso acreditar nessa palavra de Deus, como nós estamos falando aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Não vem por mãos humanas, por méritos humanos, por obras humanas, para que ninguém se glorie. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Dia da Bíblia, pastor? Sim, sobre o Dia da Bíblia. Nós vamos ter no próximo sábado, dia 13. O Dia da Bíblia é o segundo domingo de dezembro, né? E nós vamos ter no sábado, porque no domingo teremos a alusão ao Dia da Bíblia nas igrejas, programações especiais nas igrejas. E no sábado estaremos juntos ali na Praça Desembargador Montenegro, né? A partir das 9 horas da manhã, de 9 até o meio-dia. Vamos estar com um trio elétrico. Faremos distribuição de Novos Testamentos para as pessoas ali. E também vamos ter pregadores, mensagens, né? Os irmãos louvando ao Senhor. Vai ser uma bênção e queremos convidar todos vocês para estarem conosco. A igreja, independentemente de denominação, de placa denominacional, a Igreja de Cristo. E quem não é crente pode ir, pastor? Com certeza, todos são muito bem-vindos. Para todos. Quem tem outra confissão de fé pode participar desse evento? Com certeza, pode estar junto com a gente. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pastor Fernando, muito obrigado pela sua presença nessa manhã, ter tirado aí uma manhã praticamente do seu tempo para estar juntamente conosco aqui na bancada do Sabiamente para tratar de um assunto tão vasto, tão maravilhoso, que é falar a respeito da Bíblia. Praticamente nós tivemos aqui uma aula de bibliologia, de história da Bíblia. É maravilhosa a sua presença, a sua disponibilidade. Nós queremos desejar que a sua vida seja ainda mais uma inspiração para todos que possam ter contato contigo. Quero dizer que, pessoalmente, eu fui tocado pela unção que está sobre a sua vida nessa manhã.
E eu fui lembrado de que Deus, ele me encontrou. Amém, meu amigo. Eu estava lá naquele lugar e o Senhor me amou primeiro quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. E o primeiro presente que eu recebi quando eu estava naquela cadeia foi uma Bíblia. Até um dia desse eu tinha ela. Era algo que eu tinha de muito precioso. E ninguém tocava nela. Eu não sei como ela sumiu, não sei aonde ela está. Nas muitas mudanças, nas minhas andanças, ela se perdeu. E eu lembrei, o Senhor me achou. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor me encontrou. E a partir de então, a minha vida passou a ser transformada. De glória em glória. E eu ainda estou nesse processo. Muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua presença aqui no Sabiamente. João, eu não sei nem mais o que dizer. O homem ficou aleluiado. Dizer para vocês que estão nos acompanhando que, mais uma vez, compartilha esse momento aqui que foi maravilhoso, esse bate-papo com o pastor Fernando. E tem um texto bíblico, né, que eu acho muito bacana, que é o texto de Isaías 48. A erva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Então, percebemos que a palavra ela não muda, ela se mantém firme, transformando pessoas. E assim será. Então, dizer a você que nos ajude a levar essa palavra para outras pessoas que ainda não conhecem, para que elas possam entender um verdadeiro evangelho, um evangelho que fala da Bíblia, da palavra bíblica, não do aponte, daquilo que eu acho, que eu deixo de achar, mas sim o que a Bíblia diz. Então nos siga aí, nos ajude e compartilhe o Sabiamente Podcast. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Vamos deixar aqui para que o pastor Fernando também... Pastor Fernando, olha ali para aquela câmera ali e dê um conselho sábio para as pessoas que nos assistem a respeito de tudo aquilo que a gente tratou nessa manhã. Primeiro eu quero agradecer, Wilma e João, que alegria estar aqui essa manhã. Eu senti Deus aqui com a gente, amém, pertinho da gente, né? O Senhor falando com a gente, porque não tem como a gente falar da Bíblia e não ser tocado. É verdade. Quando a gente se refere à palavra, ela mexe com a gente, fala conosco, porque Jesus é a palavra. Amém. Né? Glória a Deus. Meus queridos, que alegria estarmos aqui nesse momento, participando desse podcast. Eu peço perdão se não trouxe a profundidade que vocês merecem, né? Também estou aprendo, o Wilma tem sido bênção, inclusive a professora da minha esposa, do curso lá de teologia, né? É um curso muito bom, inclusive, façam lá, viu? Muito importante estarmos aqui discutindo sobre a palavra de Deus. Creio que no pouquinho de conhecimento que passei para vocês, serviu para vocês acreditarem que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. E ela transforma as nossas vidas. A Bíblia tem mudado a vida de tantas pessoas. A Bíblia fala que Jesus viria, né? Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, sobre a inimizade entre a mulher e a serpente, que a mulher pisaria, né? A serpente feriria, melhor dizendo, o calcanhar da mulher, e aquele que nascesse da mulher, não é a mulher, mas aquele que nascesse da mulher esmagaria a cabeça da serpente, já apontando para Jesus, né? E a gente vê durante todos os livros falando sobre a vinda de Jesus, e o Novo Testamento começa com Mateus ali trazendo a genealogia, mostrando que Jesus veio. Jesus veio. A Bíblia fala que ele viria e ele veio. A Bíblia profetizou muitos anos antes, 1000 anos antes, que Jesus morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, né? Há profecias a respeito, inclusive, da entrada dele, como seria a entrada triunfal, do jumentinho, tantas profecias que se cumpriram e que se cumprem na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus viria, Jesus veio, diz que ele morreria, ele morreu, diz que ele ressuscitaria, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Amém. Aleluia. Se fosse você, eu me prepararia para esse momento. Verdade. Se prepare, porque Jesus ele vem buscar uma igreja, não uma placa denominacional, amém, mas um povo lavado amém, e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Um povo que reconhece que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Cristo, o ungido de Deus, amém, que ele é o Senhor, o Salvador. Em Atos 4,12 diz, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelos homens
pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Eu Deus. quero deixar para você uma palavra de sabedoria do Sabiamente Podcast. Quero dizer para você que a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus. Quero dizer para você que, de fato, a Bíblia, ela é atual. Você viu aqui relatos e testemunhos ao longo do episódio de hoje a respeito do poder transformador da Bíblia. E eu quero dizer para você que é um filho, uma filha de Deus, que a Bíblia está para nós, filhos e filhas de Deus, como o alimento está para o corpo, como o ar está para o nosso pulmão. Não é possível ter uma vida saudável em Deus desconhecendo e apartado da Bíblia. A Bíblia não é um mero acessório da vida cristã, ela deve ser a protagonista, o papel principal, o farol que guia os nossos caminhos. Ela diz a respeito dela mesma que ela é lâmpada para os pés, iluminando o que está perto, e ela é luz para o caminho, iluminando o que está distante nas nossas vidas. O próprio Deus diz a respeito daquilo que Ele disse, a respeito da sua palavra, que Ele vela por ela para fazê-la cumprir, e nenhuma das coisas que Ele disse volta para Ele sem ter cumprido o seu propósito. Então, tudo aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. É o único livro que disse coisas assertivas, com cálculos matemáticos milimétricos, e se cumpriram. Por que que então, agora no final, as coisas que estão escritas aqui não se cumpririam? Então, não é possível desenvolver um relacionamento íntimo com Deus sem um relacionamento com a sua palavra. Para saber o que agrada ou desagrada a Deus, só é possível pela palavra. Para saber como nos conduzir seguramente de forma bíblica, só através da Bíblia. Então, eu queria dizer para você que as suas orações precisam ser bíblicas, que os seus louvores, os seus cânticos, as suas canções, elas precisam ser bíblicas, que as suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento precisa ser bíblico. E para finalizar essa palavra de sabedoria para a sua vida, eu quero ler um versículo bíblico, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta. Para quê? Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, queridos, acheguemo-nos, portanto, Amém. confiadamente, Em Cristo. junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu quero dizer para você que essa ocasião oportuna é o tempo todo. Precisamos da graça e socorro de Deus o tempo todo. Porque somos limitados e falhos. Haverá um dia que nosso corpo será transformado e nós seremos e viveremos em uma outra realidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos dele. E nós precisamos entrar nesse lugar. Isso é possível pela sua palavra. Então, para finalizar esse conselho, eu aconselho você que viva uma vida sabiamente. Foi?